Nessas imagens, gravadas minutos após a colisão do ônibus que faz a linha circular Praias, com um abrigo de ponto de ônibus na rodovia dos Náufragos, é possível ver muitas pessoas tentando ajudar as vítimas. De acordo com os moradores da região, o acidente ocorreu quando o ônibus fez uma manobra para parar no ponto onde passageiros aguardavam. O condutor teria perdido o controle do veículo. Onde o ônibus, quando veio a encostar no abrigo, bateu na quina e caiu sobre 4 pessoas, sendo um idoso, 2 crianças e uma senhora, a mãe das crianças. O número de pessoas que precisaram de atendimento foi atualizado durante a manhã. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, 8 pessoas foram atendidas pelos paramédicos. Nossa reportagem encontrou o local já sem aglomeração. Toda a estrutura do abrigo veio abaixo e o ônibus já havia sido retirado pela empresa. Em nota, a Aviação Progresso informou que apura internamente as circunstâncias que provocaram o acidente. De acordo com os moradores, essa tragédia poderia ser ainda pior. É que, segundo eles, o ponto após a pancada ele foi cedendo aos poucos, o que permitiu que algumas pessoas saíssem dessa área aqui. O caso mais grave foi do idoso conhecido aqui na região como Veinho, ele é pescador e ele ficou com o braço preso no concreto. A gente percebe aqui até essas manchas de sangue no chão e aqui de perto dá para ter uma dimensão do peso dessa estrutura. O banco caiu, por exemplo, e afundou o piso aqui, o pavimento da calçada. Essas imagens mostram as pessoas tentando ajudar o idoso que, sentado no chão, permanece com o braço preso na estrutura. O pessoal levantou a parte de cima para tirar ele de dentro de baixo, que o braço dele estava embaixo. Tinha criança também? Tinha duas crianças e a mãe. A pancada era mais na cabeça. Apesar da colisão ter sido o motivo da queda do abrigo, os usuários do transporte público da zona de expansão têm mostrado preocupação com as estruturas de outros pontos de ônibus. Ali mesmo, do outro lado da avenida, esse abrigo apresenta rachaduras em sua estrutura. Depois do que viu hoje, a Denise não quer mais se arriscar embaixo dos abrigos. Depois dessa, não. E aí que eu fico com ele, viu? Que ele é especial, mas eu não tenho coragem não. Esse ponto de ônibus tem muitos anos aqui que não faz uma reforma, tem muito tempo aqui já. Os pontos de ônibus daqui da região estão muito mal acabados, muito mesmo, não é exagero. Se vocês saírem e olhar, vocês vão ver que tem ponto de ônibus aqui que não tem nem cobertura. Tem um ponto de ônibus ali em frente à Igreja Católica, mais ou menos, que só tem 2 estruturas de ferro, não tem mais nada para a pessoa ficar embaixo, tem que ficar do lado. Para o Pedro, o serviço de transporte público para os moradores da zona de expansão precisa ser melhorado. Outra coisa é no horário de 5 para 5h40, mais ou menos, aqui da tarde, os ônibus são muito cheios, não custa nada botar 1 ou 2 ônibus a mais para poder, pelo menos no horário de pico. Porque tem que lembrar que aqui são seres humanos, eu falo novamente, não são animais que estão dentro dos ônibus. Os ônibus são muito cheios, até para a gente entrar e sair, dá trabalho no ônibus entre 5 e 5h40. A zona de expansão está muito abandonada.